Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia 12 de fevereiro de 2024, esta segunda-feira. Agradecemos ao Senhor porque Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. E que você possa estar sendo abençoado com esta palavra de Deus, com essa palavra de vida, com esta palavra de fé, de salvação, essa palavra que nos aproxima do Senhor, bom Deus. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui com essa belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Meus irmãos, eu tenho participado do evento da Consciência Cristã, já participei desses 4 dias, em breve estarei indo novamente ali para o Parque do Povo para o 5º dia de plenárias e palestras, pregações maravilhosas, cristocêntricas, do qual eu tenho aprendido muito, e o tema é um tema bastante relevante, no poder do Espírito. E tem se falado sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, sobre o seu poder e sobre a relevância que o Espírito Santo ele tem em nossas vidas. A forma do Espírito Santo agir, o que é que ele faz, qual a sua importância. E o Espírito Santo no nosso meio cristão, ele é muito, mas muito esquecido e muito deixado do lado. As pessoas acham que o Espírito Santo tão somente é como se fosse uma coisa. É algo que move as pessoas, é como se fosse algo do qual nós não dependemos. Mas eu quero trazer para nós, nesse dia de hoje, a importância do Espírito Santo. Então o tema da nossa ministração é a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é tão importante na nossa vida quanto o nosso Criador Deus e quanto o nosso Redentor que foi Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que pega nas nossas mãos. Ele é aquele que ouve as nossas orações, que filtra aquilo que nós temos falado e que leva a Deus tão somente aquilo que é agradável ao Senhor. E Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. Então, a partir de hoje, dê a total relevância ao Espírito Santo de Deus. Porque os três têm o mesmo poder. São 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência. Que se formam 3 em um. Deus Pai, Criador do universo, dos céus, da terra e tudo que há. Deus Filho, o nosso Redentor. Aquele que veio, que nos salvou, que derramou seu sangue, que se verteu naquela cruz, que nos lavou, que nos remiu. E o Espírito Santo, o nosso Consolador. Aquele que nos ensina, aquele que luta, que batalha, aquele que faz com que nós nos cheguemos ao nosso bom Deus e nos aproximemos. João, vamos lá em João, o evangelista João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, ou seja, o Espírito sempre estará conosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor? E estas para manifestar-nos a nós, e não ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará ao meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse? Não vou, e volto para junto de vós. Se me ameis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós crereis. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo,
e ele nada tem em mim. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Glórias a Deus, meus irmãos, aleluia. Meus irmãos, tem sido dias maravilhosos na minha vida. Eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de poder ouvir tantas palavras boas, tantas ministrações maravilhosas, que tem enriquecido minha vida e que tem feito com que eu aprenda para trazer também para vocês. As pessoas, elas muitas das vezes, elas têm um pensamento diferente do Espírito Santo. As pessoas atribuem o Espírito Santo a como se fosse um movimento, a como se fosse algo que traz em nós uma desordem, algo que traz em nós uma falta de sentido. As pessoas dizem que quando o Espírito Santo ele desce sobre elas, as pessoas não têm controle. E a palavra de Deus ela nos diz totalmente o contrário. O Espírito Santo, Jesus ele nos disse aqui que ele vai rogar ao Pai e o Pai vai nos dar um consolador. Um consolador. O que significa consolador? Consolador ele dá a conotação de uma pessoa que consola, uma pessoa que ampara, uma pessoa que dá suporte. Porque quando Jesus ele fosse para o Pai Celeste, os seus discípulos ali, lembrando que Jesus estava falando para os seus discípulos, eles iriam ficar órfãos. Então quando os filhos ficam órfãos do Pai, o que é que eles precisam? Eles precisam de um amparo, eles precisam de um consolo, eles precisam de alguém que os abrace, alguém que os guie, que os ensine e que dê conforto e diga, não se preocupe, eu vou guiar vocês, eu estarei com vocês todos os dias. E ele diz que ele estará sempre conosco. Aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que reconhecem a sua miserabilidade, aqueles que reconhecem que sem Deus eles não podem viver. O Espírito Santo ele habita em vós, ele habita em nós. Não é simplesmente na ação do batismo, como muitas pessoas falam. O Espírito Santo ele habita em nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo no nosso coração. Quando Deus ele faz uma total mudança de nós, como chamamos de metanoia, é a mudança de rumo. Anteriormente andamos pelo mundo, agora temos a metanoia. A metanoia nos dá uma mudança totalmente e passamos a andar segundo a vontade de Deus. Aí há a conversão verdadeira. A conversão não é no batismo. Quando somos convertidos por Cristo, quando o aceitamos, quando nós professamos com o levantar de nossas mãos, vamos à frente, como muitos fazem. Isto aí é apenas um cumprimento da palavra de Deus, que ela nos diz desse jeito, que aqueles que me aceitaram e creram, João 1,17, esses são meus filhos. Porque Deus, ele move em você essa ação da conversão, você quer proclamar para todos que você agora já não é mais do mundo. Você já não se sente mais indiferente às coisas de Deus. E o que é que você quer mais dizer é, ei, eu faço parte do rebanho de Cristo. Aí você vai procurar um discipulado, aí você vai se batizar, aí você vai se tornar um membro de uma igreja ativa. Isso é normal, isso é a caminhada de qualquer cristão, é assim. Não é como muitos pensam. Não é como muitos pensam que a ação do Espírito Santo é uma ação reveladora em que cai um fogo sobre a pessoa e a pessoa começa a rodopiar, começa a subir em cima de pau de sebo, começa a falar que ninguém entende nada. Não é assim. O Espírito Santo, ele é um consolador. E vamos ver quais as ações que o Espírito Santo ele também tem. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda o pouco e o mundo não me verá mais, mas porém vós me vereis. E eu vivo, e vós também vivereis. Jesus ele diz, não se preocupem. Eu já preparei tudo. Eu já preparei alguém para estar com vocês. Eu já preparei alguém em que vocês conhecem. Por quê? Porque os filhos de Deus e seus discípulos que estavam habituados com Jesus, quando vão receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele iria vir após Jesus, ele morrer, ele enviaria o seu Espírito Santo, os seus discípulos eles iriam conhecer porque eles têm a mesma essência. É como se eles sentissem a presença de Deus no Espírito Santo e eles dissessem, nós sentimos o conforto, nós sentimos o consolo. E ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar.
Veja só, o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Jesus ele diz que o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos ensina sobre a bondade, o amor, a fidelidade. Ele puxa nossas rédeas. Você vê, às vezes você pensa que talvez é coisa da sua cabeça, mas você está querendo fazer alguma coisa, você está querendo sair, você escuta aquela voz dizendo não vai. Você escuta aquele dizendo, ei, isso aí não vai dar certo. E às vezes nós relutamos e vamos fazer. E acontece algo, quebramos a cara. Isso é o Espírito Santo falando com você. Por muitas das vezes também ouvimos aquilo, vai lá. Eu vou dar um testemunho meu. Eu não sou muito de dar testemunho meu não, mas eu vou dar um testemunho meu do que aconteceu esses dias na consciência cristã. Eu sou um mantenedor da consciência cristã e eu fui no primeiro dia, recebi o meu kit e ganhei uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia, essa daqui de estudo, de Jimmy Swaggart. Pega aqui para mostrar a vocês. É uma Bíblia maravilhosa, muito boa. É uma Bíblia que ela não está à venda. É uma Bíblia que foi doada pelo ministério de Jimmy Swaggart e ele doou para a SBB. A SBB mandou para a Consciência Cristã. Eu tinha recebido do meu pastor Davi Araújo. Eu digo meu pastor, mas meu pastor atual é José Irã. Mas é o meu mentor, é aquele que me ensinou tudo e eu sou muito grato a ele. Ainda considero ele como meu pastor. E esta Bíblia eu já estava pensando em dar ao amigo meu Vinícius, um irmão meu na fé, um grande irmão. E eu estava ali, a última pregação, a pregação de Hernandes Dias Lopes, e eu sentei ao lado de um casal, de um jovem e de uma moça. E no decorrer da pregação, e chegando próximo do final da pregação, eu ouvi aquela voz dizendo desse jeito: entregue essa Bíblia a esse rapaz. E eu disse, o quê? E o Espírito falava novamente comigo: entregue essa Bíblia a esse rapaz. E eu tentando relutar, porque eu queria dar essa Bíblia a Vinícius, né? E pela terceira vez o Espírito falou comigo: entregue a Bíblia a esse rapaz. Eu ouvia nítido dentro da minha cabeça, eu ouvia nítido e eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo. E eu por 3 vezes eu ainda quis fazer uma prova da quarta. Eu disse, Senhor, porque muitas das pessoas se levantam e não recebem nem a bênção apostólica. Entendeu bem? Se você vai para um evento como esse, se você vai para uma igreja e você não recebe a bênção apostólica, você não fez praticamente nada. Não sei para que essa pressa. Porque quando vamos para um estádio de futebol, nós ficamos até o último minuto para acabar. Quando estamos vendo uma novela, ficamos até o último minuto da novela acabar para fazermos qualquer outra coisa. Mas quando vamos para a igreja, quando vamos ouvir a palavra de Deus, as pessoas têm muita pressa para ir embora. Parece que dá comichão nos ouvidos. E muitas das vezes Deus fala conosco até no final, até na bênção apostólica. E eu cheguei e fiz a Deus: Senhor, se é da tua vontade que tu queres que eu dê essa Bíblia a esse rapaz, Senhor, faz com que esse rapaz ele fique até o final, que ele receba a bênção apostólica. E eu fui, falei com ele, tive uma oportunidade de perguntar a ele sobre o livro Heróis da Fé e ele disse que não conhecia. E aí eu tive o compreendimento que ele era uma pessoa convertida, nova na fé. Um rapaz muito simples, muito humilde, de nome Sebastião. Eu não sei de onde ele é, eu só vi ele uma vez. Mas Deus me usou para dar um presente maravilhoso a ele. Esta Bíblia, uma Bíblia que muitos pregadores, muitos ministros queriam ter. Deus chegou para mim e me fez daquele jovem. E ao dar aquela Bíblia para aquele jovem ele me abraçou, ele com os olhos marejados de lágrimas. A esposa dele olhou para mim e fez: é de Deus mesmo. E eu disse: amém, minha irmã. Ela disse: esses dias ele pegou a Bíblia dele e ele deu para uma pessoa. Ou seja, aquele jovem, meus irmãos, ele estava sem uma Bíblia. Ele deu uma Bíblia, mesmo sendo novo, convertido a uma pessoa, para levar a palavra de Deus para as pessoas. Então o Espírito Santo de Deus, ele age assim em nós. O Espírito Santo de Deus, ele não age em nós de uma forma desordeira. O Espírito Santo de Deus não age em nós fazendo que a gente fique rodopiando, feito bobos, feito pessoas sobre as pessoas fazendo chacota, pessoas fazendo movimentos de arma, pessoas fazendo movimento de flechas como se fosse jogar uma flecha em alguém, pessoas dando até voadoras
pessoas rodando como se fosse um avião. Que é isso, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Ele não nos deixa em desordem. As pessoas têm um mau compreendimento do dia de Pentecostes, que houve lá em Atos dos Apóstolos. E se você prestar bastante atenção na leitura, ela diz o seguinte. Veja só bem. Capítulo 2, versículo 3. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Que línguas eram essas? Preste bastante atenção. Versículo 8. E como os ouvimos falar em cada um na nossa língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações, sirenes e romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, crestenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas, a grandeza de Deus. E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Meus irmãos, Deus ele dava compreendimento. Cada pessoa falava na sua língua. Não tinha esse negócio de ratatá, pepe, não era assim. Era como se um egípcio falasse, eu aqui falando português, eu compreendia o que ele falava. Eu falando português e o egípcio compreendia o que eu falava. É dessa forma. Mas as pessoas interpretam muito mal isso aqui. Acham que é uma língua estranha, que não se existe. O Espírito Santo ele vem para nos dar direção. O Espírito Santo ele vem para nos dar conforto. O Espírito Santo ele vem para nos ensinar. E o Espírito Santo de Deus não é um espírito de desordem. Ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade de Deus e ele veio para nos aproximar mais de Deus. E para que nós nos aproximemos dos homens e possamos levar a palavra de Deus para as pessoas. Espero que você tenha aprendido bastante, como eu também aprendi. Espero que também nós possamos, partindo do princípio da minha própria pessoa, de darmos mais importância ao Espírito Santo de Deus. As nossas orações não conseguem chegar até Jesus se nós não terminarmos em nome de Jesus. Amém. Mas é o Espírito Santo que leva esta mensagem. Ele é o porta-voz, esta oração, para Jesus, que leva para Deus. Dê a importância ao Espírito Santo de Deus. Ore no Espírito. Peça a Deus o Espírito de compreendimento, de graça, de favor e de misericórdia. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus. Eu louvo ao Senhor porque aprove a Ti, ó Pai, nos dar o Teu Espírito Santo, o Teu Consolador, que tanto nos ensina, que tanto nos traz para perto de Ti, ó Deus. Eu louvo ao Senhor com todo o meu ser, com toda a Tua graça. Te peço perdão pelas nossas falhas, erros, e peço que o Senhor nos ajude a glorificar ao Teu santo nome e a Te bendizer. Toma-nos em Tuas mãos, nos fortalece e nos guia. Eu só tenho a agradecer a Ti, Pai, por mais uma vez poder levar a Tua palavra. E eu sei que, segundo a Tua vontade, ela vai germinar, meu Deus, ela vai dar frutos. Frutos para a honra e glória do Senhor, frutos para o Teu trabalho, frutos que serão abençoados por Ti. Eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer um pedido e te lembrar de uma ordem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me ajuda a levar a palavra de Deus com seriedade, pautada nas Sagradas Escrituras do Senhor para mais pessoas. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva, me ajude. E eu quero te lembrar do que Deus ele nos ordenou para irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, estou aqui pregando, estou aqui evangelizando, faça a sua. Compartilhe essa palavra, mande mensagens, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. E vamos juntos levar a palavra de Deus para toda criatura. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus, no nome santo e sagrado de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.